Outro conceito muito importante do capítulo 21 é o conceito de campo elétrico. E nós iremos relembrar esse conceito nessa questão 21.23. Um próton é colocado em um campo elétrico uniforme 2,7510 ao cubo Newton por Coulomb. Calcule o módulo da força elétrica sofrida pelo próton, a aceleração do próton, o módulo da velocidade do próton após 1,0 microsegundo no campo, supondo que ele parta do repouso. Nós temos aqui os dados, o campo é o valor do campo elétrico e o valor do intervalo de tempo. Vamos relembrar rapidamente como é que é o conceito de campo elétrico, como é que a gente define campo elétrico. Suponha que nós, numa região do espaço, nós tenhamos aqui uma carguinha Q positiva, poderia ser negativa, mas vamos considerar que seja positiva. E nós sabemos que por ela ser um corpo eletricamente carregado, ela produz uma influência no espaço ao redor dela. E essa influência que ela produz no espaço, essa alteração do espaço que ela produz é o que nós chamamos de campo elétrico. Como é que eu detecto um campo elétrico? Para eu detectar o campo elétrico de uma partícula, de uma carga, de um corpo carregado, como esse, eu preciso colocar um outro corpo eletricamente carregado na região próxima desse e analisar a interação entre eles. O que eu faço é colocar uma carga muito pequena para que o campo dessa própria carga não influencie no cálculo do campo dessa. E essa carga muito pequena é chamada de carga de prova, que por definição é positiva. Poderia ser negativa também. E nós definimos o campo elétrico nesse ponto a uma distância r da carga Q como sendo a força de interação entre essas duas partículas dividido pela carga de prova. A força de interação entre as duas partículas a gente já viu agora há pouco, é a lei de Coulomb. Então se eu pego a lei de Coulomb, vamos relembrar, 1 sobre 4πε0, estou colocando apenas o módulo, Q0 nesse caso, dividido por R ao quadrado. Se eu pego essa expressão e divido por Q0, eu vou encontrar isso daqui, que é o módulo do campo elétrico. Qual é a direção e o sentido do campo? O campo elétrico aponta na mesma direção e no mesmo sentido da força quando a carga que o gera é positiva, ou na mesma direção, mas em sentido oposto, quando a carga é negativa. Então essa aqui é basicamente a definição do campo elétrico. Vamos à nossa aplicação resolver nossa questão. No item A nós queremos encontrar o módulo da força elétrica sofrida pelo próton quando ele for colocado nesse campo elétrico. Então supomos que numa região do espaço existe um campo elétrico e nós colocamos um próton, uma partícula de carga elementar. Velocidade 10 a menos 19 Coulomb. Carga elementar. Carga positiva é a carga do próton. A força nós podemos obter a partir da definição do campo elétrico. A força é o campo multiplicado pela carga. Nesse caso, a força que o próton vai sofrer é o campo elétrico multiplicado pela carga do próton, que já sabemos. Quando eu multiplico esses dois valores, eu encontro esse valor aqui. Essa é a força elétrica que o próton vai sofrer. No item B, pede que a gente encontre a aceleração que o próton vai sofrer. Se ele sofrer uma força, essa força vai acelerá-lo. E nós queremos saber o valor dessa aceleração. Para determinar a aceleração, eu lembro da segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton diz o seguinte, que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Deixa eu ver um canto aqui para eu escrever. F igual a m vezes a. A resultante das forças que atuam sobre um corpo é igual ao produto da massa do corpo pela aceleração que ele adquire. Então a aceleração é a força dividido pela massa. No caso, a massa do próton, que já temos aqui. A força é a carga multiplicada pelo campo. Então, se eu substituir a força por essa expressão, e depois divido o restante aqui, o resultado, pela massa do próton, eu encontro essa aceleração, que é da ordem de 10 elevado a 11. Uma aceleração bem elevada, porque o próton tem uma massa muito pequena. No item C,
Nós queremos encontrar o módulo da velocidade do próton 1 microsegundo depois que ele foi colocado nesse campo, supondo que ele parta do repouso. Ele foi colocado parado no campo e 1 microsegundo depois eu quero saber que velocidade ele atingiu. Para isso, eu vou utilizar essa expressão que é a função horária da velocidade do móvel no movimento uniformemente variado. Eu estou utilizando essa expressão porque a aceleração é constante. Nesse caso, eu posso fazer isso. A velocidade varia de maneira uniforme. A velocidade inicial é zero. E então eu tenho que V igual a A vezes T, que dá 2,63 vezes 10 a quinta metros por segundo. Eu sugiro que quando vocês estiverem assistindo a aula, vocês peguem o livro de vocês, o caderno, e refaçam esses cálculos para que vocês se certifiquem.